dando continuidade ao artigo, para mim, a melhor parte vem agora. Talvez essa fala dita acima já tenha chocado alguns de vocês pela frieza de Quincas Borba, mas Machado de Assis não se dá por satisfeito e na próxima obra traz novamente o personagem falando novamente do assunto. E ele vai dizer que é um lamento, beleza, não há nada mais triste do que as pestes que devastam um ponto do globo. Mas pondera, no entanto, que esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta de drogas curativas. Imagina, moçada, se vem um Brás Cubas da vida aí e tuita isso, né? Joga no Insta e vaza, né? Só para ver. Agora, falei e vazei. O quanto ele ouviria nesse contexto que nós estamos passando por esta sua expressão ou esse seu pensamento. E o Quincas não para, e ele vem com mais uma, talvez essa lapidar. A higiene é filha de podridões seculares. Devemo-la a milhões de corrompidos e infectos. Ah, meu querido, olha isso, a pergunta que não quer calar. Quem são os responsáveis por trazer o saneamento básico até a nossa casa, por viabilizar a água encanada, o esgoto? Muitas vezes a gente pode observar que estes infectados, estes corrompidos não de corruptos, né? De serem corrompidos, de serem roubados, esses que constroem os ductos, muitas vezes não têm lá em suas residências o saneamento básico ou o acesso a esta higiene, ok? Esse recurso que proporciona a limpeza. Tá aí. Ele escreve uma frase dessa aí, vaza. A gente fica com a pulga e se coçando. Não é só na figura do Quincas Borba. Nós temos também a Sofia, que é uma bela dama da sociedade, o par de palha e comparsa de palha. Quem que é ela? Quem é esse casal? Esse casal, ele é todo ardiloso, espertalhão, doido, que fica aproveitando as oportunidades para dar um golpe, se dar bem em cima de alguém, e vai falar da pandemia e ela vai fazer o quê? Convocar as damas da sociedade para um grupo, uma ONG. Olha só o que ela faz. Uma comissão das Alagoas para arrecadar fundos de modo a ajudar a cidade daquele estado. E aí, ao menos no romance, foi ótimo, tanto para a cidade como para os personagens. Ambos lucraram, arrecadaram aí recursos para fazer ou minimizar a desgraça. Perceba que este nosso Machado de Assis não deixa de apresentar a realidade dessa sociedade vil, maldosa, inescrupulosa, que aproveita de um momento extremamente delicado e é capaz de, em cima da miséria e do miserável, tirar lucros. É só a gente ligar o jornal 5 minutos para ter de novo nas mãos tantas e tantas Sofias, ok? Febre amarela, vamos para o artiguinho, o trecho. A história da febre amarela no Brasil remonta ao ano de 1685. Olha só, lá da época do Padre Antônio Vieira, ainda, né? A primeira epidemia da doença no país parece ter sido a que irrompeu no Recife, segundo conta o Dr. Odair Franco. Quem que é ele? Coordenador do combate à febre amarela no Brasil, em obra publicada em 1969 na Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais. Então, esta é uma voz de autoridade citada no artigo. História da febre amarela no Brasil.
o nome e a procedência do barco que trouxe a febre amarela para Recife não ficaram esclarecidos, e isso o nosso historiador vai revelar. E sobre a febre amarela, eles vão dizer que não teve uma fala sobre a doença nas embarcações, ok? Primeiro vai falar do contágio já em terra firme. Vai lá. Ao contrário do que geralmente sucede, não existem referências sobre a doença em algum barco antes da eclosão da epidemia ou que tenham desembarcado no porto tripulantes ou passageiros doentes. Quando a encontramos, já estava na zona portuária, fazendo a sua primeira vítima na pessoa de um empregado que conferia mercadoria importada. De fato, contam as crônicas da época que, a 28 de novembro de 1685, no Recife, um tanoeiro, ao abrir uma das barricas de carne já podre, procedentes de São Tomé, adoeceu subitamente, passando a doença a 4 ou 5 pessoas que moravam na mesma casa, na Rua da Praia. A febre amarela, então, não ficou limitada ao Recife e Olinda, mas teria se alastrado para o interior. Na Bahia, constam relatos dando conta da enfermidade no ano seguinte, com o número de doentes calculado em 25 mil e de mortos em 900. Mas, conforme Odair Franco, quando a doença deixou de se apresentar sob a forma epidêmica, foi relegada a um plano secundário e quase esquecida durante mais de um século. Houve, assim, um longo período de silêncio no país com relação à infecção amarílica. Não quer dizer que ela deixou de existir. Acontece que ela não estava nesta visão epidêmica, ok? Tapou-se ali o assunto até que ele vai ressurgir fortemente numa outra época. Então, saltamos agora para 1849. Em 30 de setembro daquele ano, chegou a Salvador o navio americano Brasil, procedente de Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde graçava a febre amarela, havendo escalado em Havana, porto também infectado, conta-nos Franco. Entretanto, como apresentou carta de saúde limpa, embora houvesse perdido na viagem 2 homens da tripulação vitimados pela febre amarela, foi logo admitido à livre prática pelas autoridades marítimas locais. Ou seja, morreu 2 cabras na embarcação, mas mesmo assim eles puderam ter livre acesso e navegação. Houve apenas um protesto, infelizmente tardio. Como eles tinham receio por conta lá do cólera morbo, as medidas de vigilância eram severas, mas só com as embarcações vindas da Europa, ok? É interessante notar o relato no ponto em que se destaca a divergência de opiniões dos especialistas na ocasião, com acaloradas discussões entre contagionistas e infeccionistas, com os primeiros representados por médicos estrangeiros. Quem vai falar de contágio? Médicos estrangeiros. E infecção? Os médicos nacionais, que insistiam em dizer que a epidemia era oriunda de causas locais, ok? E enquanto prosseguiam essas discussões acadêmicas, os hospitais tornaram-se insuficientes para abrigar os enfermos. A triste realidade é que de Salvador este surto se propagou para o norte e para o sul do país, lamenta Odair Franco. E em Belém ficaram paralisados os negócios públicos e particulares. Ocupavam-se todos em sepultar os mortos e cuidar dos enfermos. Os dados estatísticos da época apontam a elevada morbidade. Em uma população de 16 mil habitantes, teria havido 12 mil doentes.
e 593 óbitos, que representam um índice de morbidade de 75% e coeficiente de letalidade de 4,9%. Os últimos estados a serem surtos da doença foram Minas, Goiás e Mato Grosso, já que não dispunham de comunicação fácil com portos marítimos. Ok? Perceba aí a diferença dos transportes da época, ok? Inviabilizando um contágio rápido. E a diferença de hoje da nossa facilidade de locomoção, nós também acabamos proporcionando na contemporaneidade um rápido avanço neste contágio e infecção. Beleza? E o que fazer com a aula de hoje? Sempre interessante, aquele resuminho maroto. Abra um caderno, Machado de Assis, pandemia, cólera, febre amarela, as datas, frases, vozes de autoridade, ok? Frases interessantes que você acha bacana e dá para usar na sua redação. Salva tudo, deixa tudo preparadinho e a gente volta. Um beijo e um tchau alto e talco. Espero que todos estejam bem. Fui!